E com isso, eu chamo para a nossa conversa o Laércio Hipólito, que é sócio e assessor da On-Field Investimentos. Muito bem-vindo, Laércio. Obrigada pela sua participação aqui no Mercado Aberto. Laércio, a gente mostrou essa tela aí cheia de índices para serem divulgados na semana, uma agenda repleta. Para onde teu olhar está voltado? O que você vai prestar atenção, tanto nos Estados Unidos como no Brasil? Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. É uma agenda começa recheada aí nessa semana, mas eu acho que o dado mais importante que vai sair vai ser agora na próxima sexta-feira, que é o índice mais importante do mundo, que é o payroll. O mercado inteiro olha para o payroll e ele vai dar indícios sobre se realmente essa política americana, né, está se refletindo na economia. Nós temos o Donald Trump, como você mesmo mostrou, com dados de pesquisas muito ruins, né, para os seus primeiros 100 dias de governo, mas eu acredito que essa política do tarifaço ainda não mexa nos dados do payroll. Deve ser mantido um payroll adequado, em linha com o que o mercado espera, porque essas políticas de tarifas elas começam a se manifestar, se isso tudo realmente acontecer, para o próximo trimestre. Então, o mercado olha atento, precisamos ver o que vai acontecer mesmo, é um dado que todos acompanham, mas ainda a política de tarifas de Trump ainda não deve se refletir neste payroll. E olha, só para atualizar aqui antes da próxima pergunta, Laércio, a gente estava vendo as bolsas na Europa levemente positivas, mas os futuros de Nova York já escorregaram para o terreno negativo, tá? O futuro do Dow Jones cai 0,20% nesse momento, S&P 500 0,27% e Nasdaq 0,25% de queda, o que mostra que as bolsas americanas também têm tido alguma dificuldade em manter esses índices elevados por causa de toda essa incerteza, né, Laércio? Se vem em volta essa guerra comercial, que na verdade virou uma guerra de versões, os Estados Unidos dizem uma coisa que estão em negociação, a China nega, é difícil saber exatamente quem está falando a verdade, embora o Trump não tenha um histórico muito bom, acho que está muito difícil para o mercado navegar nessas águas. Dito isso, o que você espera ainda é muita volatilidade, o que pode mudar os mercados para um lado ou para o outro de uma forma mais firme, mais constante, sem tantas oscilações na sua visão? Volatilidade, Amanda, é a palavra da vez, né? A gente começou o mês de abril, a partir do dia 2 de abril, com essa política de tarifas divulgada pelo presidente Donald Trump, foi uma sangria no mercado, né? Nos mercados globais, eu diria. E agora a gente vê uma diversidade de opiniões, né? E opiniões contraditórias. Você vê o Trump anunciando para todos que as negociações com a China estão avançadas, estão indo bem, e o secretário do Tesouro americano dizendo que nada disso aconteceu. Então essa gangorra, né, o mercado na semana passada ele preferiu acreditar no Trump, né? Nós tivemos uma boa recuperação, principalmente do índice de tecnologia da Nasdaq, que puxou as altas da Bolsa, mas ainda não são informações confiáveis, né? Agora, no mercado futuro, você já vê uma leve queda que pode se transformar numa queda mais elevada, dependendo das palavras do presidente norte-americano. Então, o mercado, ele não sabe, o investidor, ele não sabe para onde correr. Qual setor vai ser menos tarifado? Qual setor eu posso ficar tranquilo? Né? Então, existe até mesmo uma aversão ao dólar. Né? Então, você pega, por exemplo, países europeus, países sul-americanos, onde o dólar tinha antigamente um refúgio para essas pessoas, hoje ele já não é mais um refúgio, você vê o dólar tendo uma leve queda, então as pessoas não estão acreditando, né, para onde eu vou correr. Né? Então as informações, as próximas informações, principalmente de afrouxamento, né, ou ceder uma parte, quem que vai ceder? Será que Trump vai ceder? Será que Xi Jinping vai ceder? Então isso é fundamental para que os investidores possam tomar decisões estratégicas, né? Para onde eu vou investir? E os resultados das empresas, né, de grandes empresas norte-americanas,
nessa semana devem ditar também as regras, devem ter um peso muito grande. Por exemplo, né, nós tivemos aí a Apple mandando centenas de milhares de iPhones para os Estados Unidos, já prevendo uma tarifa sobre esses produtos, né? O resultado da Apple vai ter alguma coisa, vai ser interessante, vai já refletir essas medidas, então é isso que o mercado quer saber essa semana. Eu acho interessante, Laércio, porque até agora o índice Bovespa tem sido relativamente poupado, né? Se olhar para o fechamento de segunda-feira, ele está ali nos 134 mil pontos, é o patamar mais alto do ano, né? O patamar mais alto em alguns meses. E o dólar também conseguiu baixar para R$ 5,68, lembrando que em dezembro chegou a mais de R$ 6, bem mais de R$ 6. Agora ele refluiu. Como é que está o Brasil posicionado? Ele tem ficado fora dessa guerra comercial, fora aí do olhar, da lupa dos investidores? Como é que você vê esse momento para a nossa Bolsa, para o dólar e para outros ativos? Exatamente, Amanda. A Bolsa brasileira é, como todo mundo diz, né, o mercado brasileiro é uma grande jabuticaba. Coisas que só acontecem aqui no Brasil, a gente não pode falar que é igual ao resto do mundo. A Bolsa brasileira, ela sofreu muito em 2024, então a gente pode dizer que ela entrou no ano de 2025 muito barata, né? Então nós estamos vivendo um período que a Selic está alta, a taxa de juros está alta, e isso traz uma aversão dos investidores para o mercado de renda variável. Só que isso não aconteceu, né? Então, muitos foi falado, até aproveitando esse gancho da guerra comercial, que o Brasil poderia ser beneficiado com isso, nós temos relações comerciais muito estreitas com a China, é o nosso principal parceiro comercial, então o Brasil poderia tirar proveito dessa situação, né? Então o mercado começou a olhar mais para a nossa bolsa mais barata, atraiu investidores, e com essa questão, esse comentário, esse debate de que o Brasil, no médio e no longo prazo, pode se beneficiar dessa briga entre Estados Unidos e China, ajudou também a que a nossa começasse a subir e ter um desempenho aí surpreendente, eu diria, nesse ano de 25. E só para abrir um parêntese, né? Você está falando de China aí, Laércio, é bom lembrar que hoje acontece a reunião dos BRICS, dos chanceleres dos BRICS no Rio de Janeiro, nos chamados Sherpas, que vão conduzindo essas negociações até a reunião em julho, lembrando que o Brasil detém a presidência rotativa dos BRICS. Então, vão estar muitos países lá reunidos, 11 países pela primeira vez, que é aquele bloco estendido dos BRICS, não só os originais, mas estendeu também para a Arábia Saudita, para alguns outros países, e ficarmos de olho em como vai sair o comunicado dessa reunião entre os chanceleres, porque vai estar ali o representante chinês e ele pode insistir ou pode levar a discussão entre os chanceleres justamente para esse campo das tarifas, da guerra comercial. Então, cumpre ficar de olho no que vai sair desse comunicado, se vai sair algum tipo de crítica aos Estados Unidos, ao governo Trump, ou se eles vão ficar insistindo mais no multilateralismo e também enfatizar a importância do fortalecimento da OMC, que tem praticamente acabou, né? Se a gente o órgão de apelação lá da OMC, que está completamente paralisado. Outro ponto que eu também acho importante tocar, Laércio, esse ponto da desvalorização do dólar. Uma parte disso parece ser intencional da política de Donald Trump, né, de promover essa desvalorização do dólar, porque a moeda muito forte, o dólar muito valorizado, e o Trump já falou isso algumas vezes, é ruim para os Estados Unidos, porque as exportações dele ficam muito caras, e isso amplia o déficit comercial. Então, essa política de desvalorizar o dólar, por um lado, pode ser benéfico para os exportadores americanos para reduzir o déficit comercial, mas, por outro lado, deixa os produtos importados que eles compram, até aqueles produtos que são usados para produzir no meio da cadeia produtiva, mais caros, e, relativamente, os americanos ficam mais pobres. Como é que você vê essa balança? Você acha que o dólar precisa ser um pouco desvalorizado? Caminha para isso? Quais são as consequências e os riscos, não só para os Estados Unidos, como para o resto do mundo, Laércio? A tendência, Amanda, é que o dólar no Brasil ele continue alto. Nós vemos aí o dólar chegando no auge, na hora que foi divulgada essa política de tarifas do Trump, o dólar foi a 5,60.
ele saiu de mais de R$ 6 para 5,60. O dólar alto é uma coisa que não depende só dessa política do Donald Trump aqui no Brasil. Ter oscilações, essa gangorra, ela deve continuar, mas nós não podemos esquecer que, além dessa guerra comercial, aqui no Brasil nós temos um problema sério, que é a preocupação que o mercado tem com a política fiscal brasileira. Como que vão ser tratadas as contas públicas pelo governo brasileiro? Isso fez com que milhões de dólares saíssem do nosso país no ano passado, que levou uma forte valorização do dólar, e nós temos esse problema que essa preocupação ela continua. O problema com os gastos públicos, com a política fiscal do governo brasileiro, continua. E isso continua levando o dólar nas alturas. Nós podemos ter uma oscilação, uma pequena queda, essa queda para em torno aí de 5,60, mas não é um preço que deve persistir por muito tempo. Nós devemos ter ainda muita volatilidade no dólar por conta dessas preocupações com a política fiscal e com as contas públicas brasileiras. Laércio, eu vou aproveitar, a gente tem um Boletim Focus, acabou de sair, gente, dados fresquinhos, vamos colocar aqui na tela. Nós já conseguimos reproduzir, acabou de ser divulgado aqui pelo Banco Central, lembrando que ele faz a compilação desses dados. Opa, tira o anúncio. Olha só, olha o que vem acontecendo com o IPCA. A gente está caindo, lentamente, paulatinamente, mas está. Há 4 semanas estava em 5,65, semana passada foi para 5,57, hoje está em 5,55. Já em 2026 continua igual, viu, gente? 4,50, 4,50, 4,51 hoje até, enfim, subiu na margem. O PIB subiu um pouquinho, há 4 semanas estava em 1,97, foi para 2%. Acho que e a Selic continua a expectativa do mercado em 15% para o final de 2025. Como é que você enxerga isso? Acho que principalmente em relação à inflação, Laércio, muito rapidinho, que a gente tem 1 minuto para encerrar o programa, mas só queria saber a sua visão dessa queda da inflação, o que vem provocando isso, embora a gente esteja ainda muito acima do teto da meta, mas é a política monetária já em funcionamento, mostrando seu efeito? Exatamente, Amanda. É a política monetária começando a mostrar o seu efeito. Diretores do Banco Central já deram esse sinal para nós na semana passada, comentando que a política monetária adotada já começaria a sentir os reflexos. Nós sentimos de uma forma leve, mas já dá para ver que a inflação está caindo. O grande vilão do IPCA 15 da semana passada foram alimentos, que é preocupante, não é uma coisa fácil de baixar o preço, mas nós já começamos a sentir uma leve melhora e uma projeção para 2026. Muitos analistas já começam a dizer que o ciclo de redução da Selic pode começar mais cedo, e se essa guerra comercial persistir, ele vem mais cedo ainda, Precisaria de um estímulo aí para as economias globais, e aí nós acompanharíamos a redução de Europa, por exemplo, na nossa taxa de juros.